Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês algumas técnicas para se fazer vasinhos revestidos com mosaico, tá? O mosaico ele é bem versátil e os vasos são super bonitos quando feitos com mosaico, tá? Eu tenho dois modelos aqui, este totalmente revestido de mosaico, tá? E apliquei aquelas flores que eu ensinei na outra aula, os amores perfeitos. E o outro vaso, ele não é totalmente preenchido, ele só tem a flor e a borda de mosaico, tá? Os vasos, eles têm vários materiais que eles são feitos, certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse tipo de material aqui é uma faiança. Ele é aquela louça fina que depois vai no forno com verniz e acaba ficando assim, uma porcelana, né? Para se fazer mosaico nos vários tipos de materiais, a diferença é a cola que você vai usar, tá? Eu tenho o vaso mais comum, que é o vaso cerâmico vermelho, tá? E para esse tipo aqui, o vermelho e o branco, o que mais se usa é a cola branca mesmo nossa, a cola do artesanato, né? Que nós fazemos o mosaico normalmente. Só que só nesse tipo de material dá para usar essa cola, porque ele é um material mais poroso, ele absorve a cola e fica fácil de você colocar os caquinhos, tá? Qualquer outro tipo de material, tipo esse vaso aqui, olha, de porcelana, se você quiser aplicar um mosaico nele, não pode ser com a cola branca, porque como ele não absorve a cola, ela não seca ou as pedrinhas ficam escorregando, tá? Para esse tipo de material, a cola usada é o silicone, tá? Aquela transparente de tubinho. Existem os vasos de cimento também. Eu vou fazer uma outra aula com vaso de cimento, vocês vão entender melhor. Para o vaso de cimento, a gente também não usa essa cola e nem o silicone. A gente usa uma massa que ela é misturada, um cimento com cola, para os caquinhos pararem, para os caquinhos colarem. Mas isso na próxima aula eu ensino, tá bom? Primeira coisa para se fazer quando começamos a fazer um vasinho de mosaico, eu vou ensinar primeiro esse modelo totalmente revestido, tá? A primeira coisa é a preparação do vaso, tá? Você tem sempre que preparar ele por dentro, impermeabilizar. Existem vários produtos no mercado para impermeabilização. O mais comum é um que chama Neutrol. Ele é preto, ele fica brilhante, ele impermeabiliza por dentro do vaso. Por que isso? Para não ficar a umidade ficar passando para o lado de fora e acabar descolando o seu mosaico, tá? Então, sempre preparar o vaso, principalmente se você vai plantar aqui. Porque às vezes você pode usar isso só como um cachepô, pegar e colocar um vasinho já plantado aqui dentro, tá? Então, primeira coisa, Neutrol. Eu gosto sempre de pintar as peças antes de fazer, tá bom? No caso, essa daqui eu não preparei por dentro, porque eu esqueci. Mas é a primeira coisa que você faz, é preparar, passar o Neutrol por dentro e vamos lá. Para esse tipo de mosaico, eu usei azulejos. Eu medi essa distância aqui do vasinho e cortei as tirinhas de azulejo. Lembra que na outra aula eu já ensinei como cortava? Que é cortar com esse cortador ou com o cortador de azulejo, né? Você vai cortando e vai partindo, né? As tirinhas, olha. Tá vendo? Aí. Depois é só aplicar. Vocês vão ver que é bem fácil, porque essa cerâmica, ela absorve bem a cola. Então, a peça não fica escorregando, tá vendo? Eu coloquei na medida que eu queria aqui e vou fazendo ele todo listadinho, ó. Uma cola pra cada. Eu achei que ficou uma gracinha esse vaso. Tem várias formas de você fazer. Você faz com caco de pastilha e vai colando os caquinhos. Eu tenho várias alunas que se especializaram em vaso. Faz um mais lindo que o outro. Pode usar a criatividade solta aqui, porque fica muito legal. Você pode aplicar uma flor, lembra que eu já dei a aula de flores?
Você pode vir e aplicar uma flor aqui agora e depois vir com os caquinhos recortados em volta dela. Ou como eu vou fazer, eu quero aplicar 3D, eu quero que a flor fique sobressalente, tá? Então, eu vou aplicar primeiro tudo isso. Lembrando que eu tô usando essa cola por causa do material, que é um material que aceita essa cola. E assim, essa cola é a base de água. Ela tá servindo só para fixar as minhas peças aqui. Mas o que vai proteger isso é o neutrol por dentro e o rejunte. Porque senão, toda vez que eu molhar esse vaso aqui, como a cola é a base de água, ela poderia soltar o meu caco, certo? Mas, como eu impermeabilizo o vaso e vou rejuntar a peça, eu não vou ter esse problema, tá? Olha, eu não vou terminar tudo, só vou mostrar pra vocês uma parte, porque eu já tenho ele pronto aí. Olha, vocês vão fazendo assim, tá? Escolhi também uma borda, vocês poderiam pintar a borda, eu já vou ensinar uma técnica, ou vir e colar a borda, no meu caso eu colei. Ele seca rápido, viu? Essa cola aqui nesse tipo de material seca rápido. Então, daqui 1 hora mais ou menos, vocês já poderiam estar rejuntando a peça, tá? E olha, lembra daquela gerbera que nós fizemos? É ela que eu vou aplicar aqui. No caso aqui, agora, se eu for aplicar agora, eu vou deixar para colar um pouquinho mais tarde. Eu poderia aplicar com a cola branca e depois rejuntar o vaso todo, inclusive a flor, tá? É uma técnica. Se eu quiser rejuntar o vaso primeiro, como eu fiz aqui, ó, eu vou aplicar a flor depois. A diferença de uma coisa para outra é a seguinte: se eu aplicar a flor agora e rejuntar depois, eu posso aplicar ela com a cola branca. Agora, se eu rejuntar o vaso para depois aplicar a flor, eu já não vou poder usar a cola branca, porque a flor não vai estar rejuntada, então eu tenho que usar uma cola que não seja a base de água. Qual cola? Desculpa, mas é que não tá seco ainda, ele fica caindo aqui, mas ele já seca já já. Vou deixar aí, depois eu termino esse. Se vocês forem aplicar a flor depois dele rejuntado, como eu fiz com o meu vasinho, esse daqui, olha, de Amores Perfeitos, eu vou usar ou silicone, que é aquela cola de tubinho, ou aquela cola que a gente usa para as flores de picassiete, que é essa daqui, que ela também não é a base de água e ela pode ser molhada depois que ela não solta, tá? Então, muito bem, esse é o vasinho revestido. Agora eu vou mostrar para vocês esse vaso aqui, que ele foi só aplicado algumas flores. Então, foi usada uma técnica de pintura. E olha, gente, esse vasinho aqui, ó, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos ele tem. E dura bem, vocês estão vendo que ele tá perfeito. Lógico que eu usei ele como um cachepô, eu tô colocando os vasinhos aqui dentro, tá? Então, ele é super durável. Eu vou ensinar pra vocês esse tipo de pintura aqui nele, que eu acho muito legal. Eu acho que o nome dessa pintura, como eu não tenho muita técnica de pintura, é Patina Provençal, tá? Como que é feito isso? Prepara o vaso, né? Tudo por dentro. Daí a cor que você quer que apareça, assim, quando você vai dar uma lixada, é a cor que você pinta por baixo. Nesse caso aqui eu pintei azul marinho, tá? Eu quero que, eu pinto de azul marinho e depois eu vou passar uma lixa nele, tá? Eu vou pintar de branco e depois passar uma lixa nele. Os locais que eu quero que apareça, eu passo uma parafina, uma vela, né? Aqui, ó. Eu quero que aqui fique aparecendo, eu quero que essa borda fique aparecendo embaixo. Eu quero que em alguns pontos aqui, ó, na hora que eu lixar, apareça a tinta azul de baixo, tá? Depois que eu fiz isso com a parafina, eu vou dar mãos de tinta branca. Eu já fiz na metade do vaso aqui, ó. Não é uma mão só, porque você tem que esconder completamente a cor de baixo, tá? Nesse caso aqui, acho que eu dei 3 demãos de branco.
Depois que eu dei as demãos de branco, eu venho e, ó, eu vou passar a lixa. Tá vendo, olha? Onde eu passei a parafina por baixo, a tinta vai saindo, olha. Ó, eu gosto de deixar, principalmente nos cantinhos. Às vezes, a gente não quer revestir o vaso todo, ou às vezes não tem material para revestir o vaso todo. Então, você faz uma parte do vaso e a outra você pinta. Eu acho muito legal a pintura ser feita antes de você aplicar o mosaico, tá? Ó. Tá vendo? Eu deixei só alguns pontos assim. Depois eu vou terminar esse vaso também, porque esse lado já está pronto. Agora, eu vou aplicar a minha flor. E nesse caso, se eu posso aplicar que nem no vasinho de modelo, eu apliquei uma borda também. Então, eu posso, no vaso de modelo, eu coloquei uma borda, né? Nesse daqui eu posso colocar também, ou eu tô deixando também na pintura. Então, se vocês quiserem fazer o detalhe, sempre pintem o vaso antes, como eu tô fazendo aqui, ó. Acabei de pintar. Agora, eu vou aplicar a minha flor. Como ele não vai ter rejunte, esse vaso, nada impede de você aplicar a flor e rejuntar só a flor aí, tá? Ou rejuntar só a lista que você fizer de mosaico, não tem problema nenhum. Só que no meu caso, eu não vou rejuntar a flor. Eu acho que fica grosseiro, né? Às vezes o vaso é tão delicado, você vem com rejunte aqui em volta, às vezes fica uma coisa grosseira. Pelo tamanho do vaso. Agora, se for um vaso grande e você aplicar umas 3 flores e quiser rejuntar, fica ótimo. Tudo é a seu critério, tá? A cola, eu tô sem o silicone aqui agora, mas eu usei aquela nossa de fazer as flores de picassiete. Vocês conhecem uma cola? Ela vira uma borracha a hora que a gente usa ela, né, ó. Eu vou passar na flor que eu montei. Essa flor eu montei aquele dia na aula das flores, tá? Olha. Vou aplicar. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui, que eu quero colocar umas folhas. Essa pintura, ela fica muito bonita, ela parece um envelhecido, fica muito bom. Vou colocar umas folhinhas aqui para dar uma alegria. Desculpa. Olha, eu só vou terminar o outro lado e esse vaso é um vaso que já está pronto. Vendo que gracinha que fica? Então é isso, pessoal. Hoje eu vou falar dos vasos cerâmicos, né? Esses 2 vasos. Na aula anterior, não sei se vocês lembram, eu coloquei nos vasinhos de vidro, eram castiçaizinhos de vidro, né? Que eu usei o silicone. Eu vou ver se para uma próxima aula, não sei se é a próxima ou a outra, eu faço um vaso de cimento, que é o que tem para vender nas lojas, mais comum, e daí vocês veem que material que se usa. O que vai diferenciar um vaso do outro é sempre o material que você vai usar para colar os cacos, tá? Conforme eu falei, no de cerâmica a gente usa cola branca, no de vidro, de porcelana, o silicone ou adesivo PU, e no caso dos de cimento, eu vou mostrar que a gente usa o massa aplique. Espero que tenham gostado.